Boa noite a todos, paz e bem, meus amigos. Eu acho que já estamos conectados, não é isso? E muito feliz por estar hoje participando mais uma vez desse projeto tão lindo da Casa de Francisco, lá de Clara, e pedir aos bons espíritos, não é, que me ajudem para que essa interpretação seja a mais fiel possível à mensagem de Jesus. Capítulo escolhido foi o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item foi o 15. Eu vou ler pequenos trechos para poder dar tempo, já que temos só 15 minutos, às nossas reflexões. Vamos à leitura. Já nas instruções dos Espíritos, o item 15. Dá-se àquele que tem e tira-se daquele que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Tira-se daquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isso como contraponto simbólico àquela primeira fala. Deus não tira de suas criaturas o bem que consentiu em lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Bom, só esse pequeno trecho já dá para a gente ter o pontapé aqui para as nossas reflexões. Porque a gente analisando esse tema sem a profundidade necessária, nós poderíamos questionar onde estaria a justiça divina, dando mais àquele que já tem e tirando daquele que não tem. Mas o estudo da mensagem de Jesus exige assim uma interpretação mais cuidadosa. Essas parábolas dele, elas atravessam séculos. Quanto mais a gente reflete, é interessante, verifica que há outras interpretações que se desconhecia. Então, Jesus é para nós esse grande mestre, esse grande pedagogo. Ele vai nos ensinando essas grandes questões gradativamente. E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos compreendendo um pouco mais aquilo que ele nos ensinou. A nossa mente vai crescendo, vai se expandindo. Mas vamos buscar o entendimento dessa mensagem por etapas. Vamos por etapas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução exige refazer atitudes equivocadas, corrigir os erros, conquistando virtudes a serem incorporadas ao nosso patrimônio espiritual. Mas para isso não é fácil não. Nós temos que desenvolver esforços, pois a luta contra esses condicionamentos nocivos, milenares que nós carregamos é dura, mas não é impossível. O orgulho, basta dizer que o orgulho, o egoísmo e a vaidade estão seguramente à frente desses condicionamentos. Temos que ter muita determinação e força de vontade, porque a vida retorna de acordo com o que cada um oferece. E é pela lei de causa e efeito que a gente vai recebendo a todo instante respostas conforme as construções do presente e do passado. Quando a nossa doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação,
ela está nos mostrando o caminho para a conquista dessas virtudes, as portas a serem abertas. Que caminho é esse? Porque só tem esse caminho, né? Mas a grande ferramenta que vai abrir essas portas da evolução se chama caridade. Adquirir essas 3 virtudes: benevolência, indulgência e o perdão. Benevolência, trabalhar o bem interior, que vai se refletir no exterior. A indulgência, trabalhar os erros, não olhar a imperfeição do nosso próximo, os nossos erros nós trabalharmos. Isso já vai ajudar e muito ao exterior, aqui que nós vivemos. E o perdão, porque ainda estamos nessa fase evolutiva de ter a necessidade de perdoar, gente. Eu chamo essas 3 virtudes de BIP. Não é a época dos jovens agora não, mas o BIP era um pagezinho que estava dando o sinal o alarmezinho aqui para transmitir a mensagem. O B, o I e o P. É um BIPzinho, para mim casou bem. Mas aquele que se qualifica, ele dispõe a praticar o bem, ele vai ganhar cada vez mais oportunidade de aprender, de aprendizado, fazendo o bem mais ainda. Pouco a pouco, é um processo muito interessante, porque pouco a pouco, vida após vida, a gente vai incorporando essa maneira de ser. Esse processo toma conta de nós, porque o bem é contagiante. Quando a gente lê essa mensagem, é aqui que Jesus nos mostra, né, dar-se àquele que tem mais, é disso que ele está falando. Mas para isso, gente, é um processo que precisa ser construído dia a dia, porque há necessidade de renovação interior, da nossa transformação, da falada reforma íntima. Por outro lado, o outro lado da moeda, quem desperdiça o tempo, os recursos para a sua evolução, vai ser tirado essas oportunidades de fazer o bem. Poderá perder esses recursos mal utilizados, o tempo e até mesmo a reencarnação. Estaciona, não aproveita a encarnação, essa oportunidade que nos é dada. Nós estamos aqui, para terem uma ideia, há quanto tempo? Eu não estou me referindo só a essa encarnação, reencarnação, não. Nós estamos recebendo ensinamentos valiosos, ajuda, orientação, mas a maioria não está fazendo esforço, não. Está à espera, aquela lei do menor esforço, à espera de soluções prontas que caiam do céu. Houve um grande investimento em nós, meus amigos, no plano espiritual, e a maioria não está correspondendo. Quando se diz dar-se-á aquele que tem mais, significa que todo aquele que se esforçar por corresponder à confiança de Deus no cumprimento de sua missão, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Já ao que não tem, será tirado até o que não tem. Estranho, né? Mas vamos já refazer a reflexão a respeito disso. Quer dizer o quê? Que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina, vai expiar em futuras reencarnações as consequências da sua negligência, da sua preguiça, da sua má vontade no cumprimento da sua missão. Quando ele vai ser privado até do pouco que teve por empréstimo. Para um melhor entendimento, vale relembrar um episódio de um livro muito bom, chamado Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, o irmão X. A história de um espírito chamado Alberto Nogueira, um espírito muito comprometido por muitos crimes praticados numa reencarnação passada. Ele fez uma súplica a Jesus, né, suplicando a Jesus pelo seu retorno ao mundo físico, para ressarcir os erros. Suplicou a Jesus que ele queria retornar sofrendo muito. Queria ver abandonado pelos entes amados, na miséria, esmolando pão para comer, feridas no corpo, cego ou louco.
E ainda pediu um cérebro incapaz, o retardamento mental. E a frase mais forte no pedido dele foi que ele queria lavar com lágrimas de fogo as manchas do passado, mas queria regenerar sua vida. E a resposta que ele obteve dos benfeitores espirituais foi essa: o Senhor não pede sacrifício, ele pede misericórdia. E ele retornou ao campo terrestre numa vida equilibrada, normal, no seio de uma família espírita equilibrada, para resgatar os seus débitos com desafios justos e educativos. Porque a misericórdia divina é tão ilimitada que ela vai dando dosagens pequenas para que a gente possa ir se capacitando e paulatinamente vencendo todos esses resgates. Fora a contabilidade divina, né? Que o crédito apaga um débito. Mas o que se pedia a ele? O que era que se pedia para o Alberto Nogueira? Só aos 30 anos ele concedesse 8 horas semanais em favor dos irmãos necessitados, na mediunidade com Jesus. A facilidade foi toda preparada para ele. Família espírita, bem equilibrada, não é? Então, ele com a mediunidade, para começar a resgatar os erros que ele praticou. E que erros ele praticou? Prejudicou muita gente, muitas mortes. Ele recebeu todas essas benesses, né? E um dia, uma equipe espiritual levou ele até levou até ele uma moça muito necessitada do seu auxílio espiritual, mediúnico. Aí como foi que aconteceu isso? A mãe da moça foi intuída aí ao centro espírita à procura do Alberto. Lá foram informadas que ele tinha trabalhado por um curto período de tempo e se afastara. Mas deram seu interesse, foram intuídos pela espiritualidade a dar o endereço, eles deram o endereço. Acharam o Alberto Nogueira numa bela mansão, deitado numa larga e confortável espreguiçadeira, lendo um jornal. Aquela mãe, aquelas duas criaturas, choraram, rogaram, suplicaram, imploraram o auxílio mediúnico, mas ele se negou. Ele argumentou que não podia ser útil. Realmente ele tinha trabalhado por 2 longos anos. Ele disse que serviu na condição do médico e que finalmente ele tinha adoecido. E ainda disse que nem sabia se ele tinha adoecido ou se ele tinha se cansado. Argumentou para ela que ele era um homem, pai de família, com enormes deveres a cumprir, que ele tinha que zelar pela saúde dele. E palavras dele: preciso me economizar, preciso me defender. E porque aquela mãe, no desespero, vendo a filha em tão grande sofrimento, insistiu. Mas ele respondeu numa piada, numa tirada humorística, que ele falou que a criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba, é só o burro. Foi assim que ele respondeu. Aquele espírito que pediu a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, o fogo nas lágrimas, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões de Deus, esqueceu o compromisso. Agora eu pergunto, como é que vocês acham que vai ser a próxima reencarnação dele? Porque com as concessões da misericórdia divina, ele se acomodou e falhou. Ficou claro porque ele será retirado até o pouco que obteve da misericórdia divina, de que fala a parábola. Mas à medida que a gente vai correspondendo, fazendo jus a essas concessões, porque todos nós recebemos essas concessões, nós vamos resgatando os enganos, os comprometimentos, os erros do passado e começamos a construir um futuro, mas em outra direção. Mas para isso, meus amigos, nós precisamos querer, sentir aqui dentro, vir aqui de dentro, porque tudo que nos acontece procede do coração. Segundo esse estudioso Haroldo Dutra, todos os processos se iniciam no coração. É a partir do sentimento que nós vamos criando, decidindo, agindo, pensou, vibrou, plasmou e, portanto, determinando o que nos acontecerá. Quando se fala dar-se-á aquele que tem, não é o ter de possuir, não. É o ter de servir. Significa ser receptivo,
ter a mensagem divina dentro de si, a te oferecer oportunidade de crescimento e você aproveitar. Você vai recebendo mais e mais condições de ser instrumento da providência divina na ajuda a seus irmãos. E então, aí é que você vai conhecer a verdadeira felicidade. Não é essa felicidade senso comum que nós costumamos sentir aqui, não. É outra felicidade. Escolhidos, meus amigos, são aqueles que se dispõem efetivamente a servir. O momento atual nos chama a esse serviço, mais ainda, porque oportunidade não falta para a gente ser útil. Podemos, nesse momento de desafio, apoiar o nosso próximo da melhor forma que pudermos. A providência está sempre jogando oportunidades à nossa volta, é numa oração, é num conselho, é de uma forma mais material, matando uma fome, matando uma sede, acalmando um coração atribulado. É como o que eu falei, oportunidades não vão nos faltar nunca. E alguém fez assim essa frase maravilhosa, eu não sei quem foi a autoria: vamos florescer onde formos plantados, porque nós não estamos ali por acaso, temos uma programação reencarnatória, não estamos ali à toa. Sigamos o exemplo batalhador desse valoroso apóstolo Paulo. Paulo queria ir como pregador para Roma, fazer lá o seu apostolado, mas ele foi preso. Ele parou numa cadeia, numa prisão. E sabe o que ele fez? Ele conquistou a guarda pretoriana. Ele pregou para a guarda pretoriana. Eram muitos. E ele ficou muito feliz, porque... E ele transmitiu isso nas cartas para as igrejas, que ele dava suporte. Olha só que maravilha. Onde ele estava, ele florescia. Então, meus amigos, para finalizar esse nosso breve comentário, vamos fazer jus a esse investimento feito em nós por esse Pai magnânimo, aproveitar da melhor forma possível as oportunidades que nos apareçam. Temos que nos vencer, temos que caminhar, somos fadados ao progresso, é uma lei, caminhemos até ela. Que o servir, meus queridos, seja o objetivo maior das nossas vidas. Muito obrigada, e eu quero avisar que a nossa querida irmã Nacleis Lima Verde amanhã vai nos dar o prazer dos seus comentários. Muito obrigada a todos, paz e bem, meus irmãos.